aqui, por exemplo, eu tenho uma biografia do Plínio Marcos, que é um dramaturgo brasileiro. Eu não peguei nenhum livro dele, e tem um monte, mas não tem problema, por enquanto fica assim. Se eu pegasse o livro do Plínio, ele seria provavelmente um livro literário, pelo menos os que eu tenho aqui. Ele escrevia peças de teatro, escrevia alguns contos também, tem coisas maravilhosas. Esse eu não aconselho para meus alunos mais novos, porque é um soco no estômago, mas é uma ótima leitura. Enfim, esse livro aqui, O Bendito Maldito, ele não é um texto literário, ele é uma biografia. Então, o Oswaldo Mendes, que é o autor do livro, né, o escritor do livro, ele vai relatar, ele vai narrar as experiências, os momentos, as lembranças que ele teve com o Plínio. Então, ele é mais descritivo, ele é narrativo, ele vai contar. Ele não está aqui para te convencer de uma hipótese, ele está aqui para descrever e contar como era a vida desse dramaturgo brasileiro maravilhoso. Eu falei da série pro pessoal do curso de artes, então eu vou falar para vocês. Bel, é mais um livro que eu tenho que te devolver, mas é difícil levar. Quarentena. Outlander, ele é que a gente poderia chamar de um romance histórico. A autora, ela vai trabalhar com vários historiadores para fazer o percurso mesmo de como que foi o processo da separação da Escócia, aliás, da guerra da Escócia contra a Inglaterra, dos jacobitas, da união deles para ter um rei francês, e a Inglaterra dizendo que o rei inglês era o rei de direito da Escócia, essas lutas, e elas vão se separando, desenvolvendo até chegarem no que eles chamam de Novo Mundo, que é quando os Estados Unidos se separa da Inglaterra por um plano arquitetado pelo George Washington. Ainda não cheguei nessa parte, mas eu imagino que seja isso que vai acontecer, porque ele se baseia muito nas questões históricas. Mas ele, apesar de ter questões históricas importantíssimas e eu aprender muito com isso, ele é um romance, ele é um texto literário. Ele é narrativo, ele tem, mas além da narrativa, de narrar os processos históricos, a vida das personagens, ele também tem diálogo. Então, o gênero dele é literário. Só que a tipologia, ela não é só narrativa, só descritiva. Ela é narrativa, ela é descritiva e ela possui diálogos. E aí, seguindo essa linha, pensando em livros literários que tem narrativa, que tem descrição e tem diálogos, a gente tem Alice no País das Maravilhas. Então, gênero literário. Tipologia textual, meu Deus. Alice tem narração, Alice tem descrição, Alice tem diálogos e Alice tem poesia. Você encontra vários poemas que parecem musiquinhas para criança dentro desse livro. Eu acho que eu não vou arriscar ler nada agora, mas você vai encontrar aqui, ó, você pode ver pela diferença da escrita, tá vendo? Que são várias estrofes separadinhas. Ó, você tem aqui o diálogo, a narração, e você tem essas estrofezinhas separadas que são pequenos ou às vezes mais longos, poemas, canções. E aí ele vai trazer aqui essa influência da oralidade e é um texto literário. Só que ele engloba, pelo menos aqui, 4 tipologias textuais, falando superficialmente. Mindhunter. Mindhunter não é um texto literário, ou não sei, esse é um livro que me confunde.
Mindhunter deveria ser o quê? O relato do investigador do John Douglas. Foi o que a gente tem na série. Quem assistiu a série Mindhunter, ele é chamado de Holden, que é o que tem um ataque de pânico. Então, o John Douglas, ele vai fazer aqui, junto com um colega dele, Mark, não vou saber pronunciar isso no momento, são 2 da manhã, mas é o único horário que dá pra gravar pra vocês, sem ter muito cachorro latindo e conflitos, enfim. Esse livro aqui, que deu origem à série da Netflix, né, porque a gente faz essas propagandas pra vender, olha isso, já vamos pensar no texto misto ali. Aqui a editora intrínseca mesmo do Crepúsculo, ela já fez uma propagandinha aqui para vender, já vendeu, já fez jabá dela, já falou, olha, que baseou na série de sucesso da Netflix. Então, esse Netflix aqui, ó, essa cor, ela passa muito mais informação do que o nome de uma empresa. Ela é uma referência, ela tem um significado, ela já é uma marca, ela tem uma simbologia. Mas vamos voltar para não ultrapassarmos muito nosso tempo. Esse livro, ele vai sim fazer o relato das situações dele dentro do FBI, de como que foi introduzida a investigação, como que a psicologia como passou a ser parte da estratégia de traçar perfis de serial killers, porque ele foi um dos desenvolvedores do que a gente entende hoje por perfil criminal, pelo uso da psicologia, da psicanálise, psiquiatria, desculpa, dentro da construção de padrões que ajudam a pegar assassinos em série. Porém, esse texto ele é escrito em primeira pessoa. E quando eu escrevo em primeira pessoa, eu relato como eu lembro, ou como eu gosto de lembrar. Então, eu não sei se eu diria que esse texto ele realmente não é literário. Ele não é exatamente factual, porque ele é em primeira pessoa, ele parte dessa perspectiva. A montagem do grupo do FBI, quando ele participou, que eles conseguiram introduzir a psicologia dentro da instituição, sim, científico, não literário, trabalho de pesquisa, base científica, mas aqui eu tenho um relato pessoal. Então, eu não sei dizer se ele realmente não é literário. Do mesmo jeito, quando eu pego quando eu pego isso daqui, apesar de ser uma biografia do Plínio Marcos, ele foi feito baseado nas lembranças das memórias do Oswaldo Mendes. Então, claro que ele tem algumas coisas, fotos que comprovam certas situações, mas é pessoal, você não tem uma base de dados para classificar especificamente como não literário. Como as cartas da Simone, tá? Não é o objetivo a construção de um livro literário, mas essas cartas, apesar de serem cartas, elas têm um estilo, uma tipologia que eu enquadro como literário. Para mim, ler isso daqui é como ler o melhor romance da minha vida, eu choro. Então, assim, a gente tem que pensar que existem várias tipologias que são estilos de escrita, ser narrativo, dissertativo, e elas são feitas para você identificar. E aí também tem os gêneros literários que são feitos para classificar, para não ficar tudo bagunçado. Pensa chegar numa biblioteca e aí fala, ah tá, eu quero um livro do Platão. Ah, tá bom. 10 andares de biblioteca. Não, eu sei que ele tá na parte de filosofia. Mesmo que seja a República, eu vou lá, digito no código, vou procurar filosofia, estante de tal a tal. Eu sei onde está. Eu preciso dessa categorização, dessa classificação. Mas isso não quer dizer que eu estou
fechando, que eu estou definindo, esse livro é isso, esse livro é aquilo. A leitura, a literatura, ela é muito maior do que categorizações. Então, elas são necessárias para o entendimento, para a separação, para a organização, mas elas não delimitam o texto, o valor do texto, a qualidade do texto. E valor, eu falo, valor subjetivo, pessoal, tá? Não é uma questão de hierarquizar do que é melhor ou pior, o que é canônico, o que não é. Ok. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo. E até a próxima aula. Um abraço e fiquem com Deus.